do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, que alegria estarmos juntos, começando mais um programa Luz da Fé, nesse início do mês de setembro, mês da primavera. E aqui na Canção Nova a gente sabe que a primavera para nós é um tempo muito importante, muito especial. Padre Jonas sempre nos ensinou, nosso pai fundador, de que a primavera é o tempo das surpresas de Deus, das boas surpresas de Deus. E o que eu já peço no início desse Luz da Fé é que Deus te surpreenda, positivamente, mas te surpreenda com graças, com bênçãos na sua vida. Que você possa experimentar, nesse mês de setembro, uma grande e poderosa intervenção de Deus na sua vida. E eu quero já começar esse programa também, já perguntando para você se você está inscrito no nosso canal. Se você não está, o que você está esperando, tá bom? Até as maritacas aqui estão chiando também, elas estão falando aqui. Como é que você ainda não está inscrito no nosso canal? Então inscreva-se no canal do Canção Nova Oficial, tá bom? Deixa o like, o joinha se você gostar do conteúdo desse vídeo, compartilhe, divulgue para as pessoas e clica no sininho para receber notificação de vídeo novo, tá bom? E você que já está inscrito, muito obrigado. Deus lhe pague, Deus lhe abençoe e divulgue, tá bom? Divulgue o Canção Nova Oficial, porque a gente quer chegar a 2 milhões de inscritos com a graça de Deus. Também eu quero deixar aqui para você duas dicas importantes. A primeira dica é que você pode sim, você pode ajudar a Canção Nova a continuar evangelizando, a prosseguirmos nesse legado do nosso pai fundador que ele deixou para nós, um legado de evangelização. Então você pode ajudar a Canção Nova, ser nosso parceiro na evangelização. Existem muitas formas e uma delas é adquirindo os nossos produtos de evangelização. Você está vendo essa camiseta lindíssima aqui, né? Cristo reina, Cristo vive, Cristo reina. O que está escrito aqui, gente? Cristo impera, isso. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Então, na cor laranja, né? A cor de abóbora aqui, laranja, né? É laranja essa cor aqui, né? Laranja meio com marrom assim, mas é muito bonita, gente, essa camiseta. Essa aqui, não essa porque eu tô vestido com ela, mas esse modelo pode ser seu, tá bom? Então, tá aparecendo aí no seu vídeo, loja.cançãonova.com, você adquirindo essa camiseta linda e maravilhosa, proclamando essa verdade. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, né? Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Então você declarando isso pela fé, muito bem vestido, você também vai estar ajudando a Canção Nova. E também uma outra forma de você ajudar é adquirindo esse livro aqui, né? Que eu e minha esposa escrevemos, destinado aos casais. É um livro que está ajudando muita gente, eu já recebi muitos testemunhos, tenho recebido, eu e minha esposa, testemunhos maravilhosos desse livro. Para você ter uma ideia, rapidamente, um testemunho de um casal que recebeu esse livro no dia que o advogado estava indo na casa. O marido contava para mim, o advogado estava indo na casa para já, papelada já, né, da separação. Eles estavam ali em conflito e de repente esse livro chegou ao conhecimento deles, eles começaram a ler, estão lendo juntos. Ele testemunhava para mim, olha, eu e minha esposa estamos lendo esse livro, inclusive eles deram uma dica muito interessante. Eles falaram que ela lê a parte que eu escrevo e ele lê a parte que a minha esposa escreve, para que eles possam entender um outro, entendeu? Posso entender o que se passa na cabeça da mulher, o que se passa na cabeça do homem, do marido, da esposa, e eles estão crescendo muito, e eles falaram que está ajudando muito o casamento deles. Então é isso, esse livro foi escrito com essa intenção, de salvar os casamentos, de ajudar as famílias, de ser um remédio. Não temos nenhuma pretensão, não somos escritores, nada disso, a gente apenas colocou a nossa vida. 22 anos de casados, muitas experiências, muitos acertos, mas também muitos erros, e aqui a gente coloca os nossos erros também, para que você veja que nós não somos perfeitos, estamos lutando pela santidade, mas queremos em tudo vencer os desafios, e você vai se identificar com muita coisa aqui nesse livro. Então, para você, loja.cançãonova.com, adquira para você ou para dar de presente para aquele casal que hoje está precisando vencer os conflitos na vida a dois. Bom, já deixamos aí as dicas e vamos lá para o Catecismo da Igreja Católica, número 1461 do Catecismo da Igreja Católica. Aqui tem uma pergunta, né, que o Catecismo vai responder. Quem é o ministro desse sacramento? Estamos falando sobre o sacramento da penitência, né, sobre a confissão, né, o sacramento do perdão. E esse sacramento da reconciliação, ele tem um ministro, né? E quem é o ministro desse sacramento? O número 1461 já responde, logo de cara já responde, dizendo o seguinte: são os bispos e os presbíteros que têm, em virtude do sacramento da ordem, o poder de perdoar todos os pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que Deus concedeu, né, esse poder de perdoar todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para quem? Para os bispos e para os presbíteros.
Então o sacerdote é o padre, né, que recebeu esse poder pelo sacramento da ordem. Então já começa respondendo essa primeira pergunta. Mas o catecismo também continua, ele prossegue falando um pouco mais. E veja só que interessante aqui, eu quero trabalhar com você aqui rapidamente 3 pontos. O primeiro está aqui no número 1464, que diz assim, que os sacerdotes, né, que são os ministros desse sacramento, juntamente com os bispos, eles devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar este sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Então veja, 2 palavras aqui importantes. Uma é esse disponível. O sacerdote, ele tem que se mostrar disponível, né? Então o sacerdote, a gente sabe que ele tem muitas responsabilidades dentro da paróquia, dentro da comunidade ali. Ele tem uma agenda muito cheia, né? E principalmente final de semana, quando tem muitas missas para celebrar, né? E principalmente esses padres que atendem essas capelas, né? Que é uma grande extensão ali territorial, né? Da sua paróquia. Ele tem muitas capelas ali para atender nos finais de semana. Então a gente sabe que o trabalho do sacerdote ali não é fácil. Sobretudo no final de semana, né? Celebrando uma missa, uma atrás da outra, aquela coisa toda, atendendo o povo. Mas cabe ao sacerdote também se mostrar disponível quando o paroquiano, o fiel, se aproxima dele e diz: Padre, eu preciso me confessar, o senhor pode me atender em confissão? Então o catecismo está dizendo isso, que deve se mostrar disponível, não ficar colocando muitos obstáculos. Olha, hoje eu não posso, amanhã também não posso, depois de amanhã também eu não posso. Nunca pode atender em confissão, porque é o padre que tem que atender em confissão, não é o leigo. O leigo não vai absolver os pecados, o leigo não vai perdoar, como diz aqui o catecismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o leigo, é o sacerdote, porque ele recebeu o sacramento da ordem. Ele e o bispo, né? O bispo e o sacerdote. Então veja, é importante que o sacerdote também se mostre disponível. Lógico, ele muitas vezes ele não vai poder atender naquele horário, naquele momento, porque ele tem lá os seus compromissos. Mas ele pode muito, olha, hoje eu não posso te atender, mas amanhã, depois de amanhã, mais tarde, passa aqui que eu lhe atendo. Essa disponibilidade é importante por parte do confessor. Mas também por parte do cristão, do fiel, é importante pedir de modo conveniente, com respeito. Né? Você tem uma necessidade, mas a necessidade também ela precisa vir imbuída de respeito. Não é chegar lá de qualquer jeito, pode falar, me atende confissão agora, né? Como se ele tivesse nessa obrigação de ter que te atender ali naquele exato momento. E você ainda fica irritado porque o padre não te atendeu naquele momento, sai falando mal do padre para todo mundo, para tudo que é canto. Não é por aí não, entendeu? Tem que ter respeito, tem que chegar ali e dizer, padre, eu precisava me confessar, não estou bem, né? Preciso me reconciliar com Deus e com a igreja. Quando que o senhor pode me atender? Né? De forma respeitosa, né? Chegar ali, se aproximar de um jeito, de modo conveniente. Então, esses 2 lados são importantes, tá bom? Aí o catecismo também prossegue falando sobre a figura do confessor, e é muito bonito quando aqui no número 1465 e 1466 vai falar da figura do confessor, e veja que beleza que é a figura do confessor. Vai falar assim, que o sacerdote, ele cumpre o ministério do bom pastor. Quando ele celebra o sacramento da penitência, ele cumpre o ministério do bom pastor, que busca a ovelha perdida, do bom samaritano que cura as feridas, do pai que espera o filho pródigo e o acolhe ao voltar, do justo juiz que não faz acepção de pessoa e cujo julgamento é justo e misericordioso ao mesmo tempo. Em suma, o sacerdote, o confessor, ele é o sinal, o instrumento do amor misericordioso de Deus para com o pecador. Veja que lindo isso. E aí continua, prossegue falando, o confessor ele não é o Senhor, mas ele é o servo do perdão de Deus. O ministro deste sacramento deve unir-se à intenção e à caridade de Cristo. E aí diz que o confessor ele deve possuir um comprovado conhecimento do comportamento cristão, experiência das coisas humanas, respeito e delicadeza diante daquele que caiu. Ele deve amar a verdade, ser fiel ao magistério da igreja e conduzir com paciência o penitente à cura e à plena maturidade. O confessor também ele deve orar e fazer penitência por aquele pecador, por aquele fiel pecador, aquele membro da sua igreja, da sua paróquia que está ali, né? E pedir, confiando esse fiel à misericórdia de Deus. Então tudo isso, veja que bonito. E aí por fim, terceiro ponto que eu quero trazer para você é o que vai nos ensinar a igreja a respeito do chamado sigilo sacramental.
E aqui no 1467 vai dizer, né, que diante da delicadeza e da grandiosidade desse ministério e do respeito que se deve às pessoas, a igreja declara que todo sacerdote que ouve confissões, ele é obrigado a guardar segredo absoluto a respeito dos pecados que seus penitentes lhe confessaram, sob penas severíssimas. Ele também, o confessor, ele não pode fazer uso do conhecimento da vida dos seus penitentes, da lei dos penitentes, adquirido pela confissão. Este segredo, que não admite exceções, chama-se sigilo sacramental, porque o penitente manifestou ao sacerdote, porque o que o penitente manifestou ao sacerdote permanece sigilado pelo sacramento. Então veja, às vezes as pessoas têm medo de confessar com o padre da sua paróquia, da sua comunidade, porque vai ficar pensando, depois lá na missa ele vai ficar olhando para mim e vai ficar me julgando, porque eu confessei aquilo para ele, né? Ou ele vai contar para os demais paroquianos, vai contar para o pessoal lá do meu grupo de oração, da minha pastoral, o padre vai contar, não, ele não pode fazer isso não, existe um sigilo sacramental. Então você pode confessar sem medo de ser feliz. Pode confessar com liberdade, com total sinceridade, entendeu? Confessar ali, porque tudo que você confessou, que você até às vezes tem aquele receio, aquela vergonha de confessar, mas pode confessar, porque vai estar muito bem guardado, vai estar preservado pelo sigilo sacramental. Quero terminar esse Luz da Fé contando uma experiência que eu vivi, né, numa missão. Tive a oportunidade de ir numa missão com um dos padres aqui nosso da comunidade de Canção Nova, e eu fui numa missão para casais, eu e minha esposa. E durante ali um dos intervalos das pregações, eu fui me confessar com esse sacerdote. E foi no intervalo, eu me confessei com ele. E quando eu terminei a confissão, fomos para o intervalo ali, aquela coisa, comendo biscoitinho, né, tomando chazinho, ali naquele intervalo. E o sacerdote estava junto com a gente. E eu e minha esposa sentados ali, e eu comentei, falei, porque eu comentando com a minha esposa, né? Tava eu, minha esposa e o sacerdote. E eu comentei, soltei essa, né? Falei, padre, porque eu tinha acabado de falar com o senhor aquilo ali que eu tinha falado na confissão. O padre virou para mim e me disse assim, falou o quê, meu filho? Eu parei e fiquei, não, aquilo lá, eu não sei. O padre respondeu exatamente desse jeito. Aí eu entendi o sigilo sacramental. Eu não era voluntário, não era de forma voluntária, mas eu ali, inconsequentemente, né, na empolgação, eu acabei soltando para minha esposa ali, né, eu soltei o que eu tinha confessado, né, e estava soltando para o padre. Talvez que o padre confirmasse, foi isso mesmo, meu filho, o padre nem isso fez. Ele nem confirmou, ele nem sequer tocou no assunto, ele disse, não sei de nada. Por que ele falou isso? Por causa do sigilo sacramental. Veja que bonito isso nos dá segurança, irmãos. Isso nos dá segurança em relação ao sacramento da penitência. Podemos confessar, porque aquilo que nós confessamos, colocamos diante de Deus, é perdoado pelo sacramento da penitência, pela absolvição que recebemos do confessor, pelo perdão dos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e aquilo é guardado. Nós não somos expostos, não vamos ser ridicularizados, nada disso. É guardado pelo sigilo sacramental. Veja como a nossa igreja é sábia, como a nossa igreja é maravilhosa e como ela respeita, não nos deixando expostos pelo sigilo sacramental. Tudo é muito bem guardado, ali no coração do sacerdote, mas principalmente no coração de Jesus. Deus abençoe você, fica com essa alegria no seu coração, de que você pode confessar sem medo de ser feliz, sem medo, corre para receber o perdão de Deus. Guarde isso no seu coração. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.